Estamos recebendo um amigo aqui, irmãos, e muito tempo, né? Rapaz, a pastora Josélia falou que você estava vindo ministrar aqui. Eu lembrei, a gente, num evento da Igreja Batista, o pastor, fazia parte da peça teatral, era Jesus Cristo. Aí eu subi em cima de uma laje, desci da laje como Jesus Cristo, foi um negócio extraordinário, cena assim de filme, né? Excelente ator. Mas a gente já passamos alguma estrada. Para mim é um prazer recebê-los aqui essa noite. Os irmãos da nossa comunidade têm observado que praticamente, né, todas as pessoas que estão subindo nesse altar é porque caminham com a gente já no nível de relacionamento. Então, assim, eu não tenho zero expectativa de gente que está na mídia, isso já passou do nosso coração. Eu acho que Deus tem manifestado aí uns profetas que estão escondidos aí, revelando a sua glória. Amém, irmãos? O evangelho é na simplicidade. Então, a gente caminha debaixo desse princípio. Deus tem abençoado. Queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, aqui está o teu filho, ó Deus, que veio com um propósito, com essa missão. O Senhor conhece o coração dele. Teu Espírito agora, domine a sua mente, Senhor, agora, e recaia, Senhor, sobre ele um espírito de sabedoria, Senhor, para servir a tua igreja. Coloque as suas palavras, Senhor, na sua mente, que ele possa liberar através dos seus lábios, Senhor, uma palavra rema aos nossos corações. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor, amém? Quantos estão felizes por Jesus, com Jesus aí? Oh, glória, bom demais estar aqui, irmãos, que saudade de vocês. Eu acho que tem quase um ano, se não fez, vai fazer um ano que eu não venho ministrar aqui nessa casa. A gente esteve em outubro, a última vez que eu vim aqui foi em outubro do ano passado, na conferência Colisão, e estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. A pastora Josi tentando marcar a agenda, e eu falei, tá difícil, não consigo, e ela já tentou nos trazer aqui já umas 3, 4 vezes, e não batia a agenda, mas eu tenho certeza que aprove Deus a gente estar aqui hoje, nessa noite, e eu tenho uma expectativa muito grande que Deus vai fazer nessa noite. Quantos têm expectativa que Deus vai fazer aqui, irmãos? Na verdade, Ele já está fazendo, né? Deixa eu apresentar alguns amigos que veio conosco. Está ali o Bruno, a Alessandra. Se coloque de pé, meus amigos. Eles são missionários, estão se preparando para morar na Índia, irmãos. Talvez vai ser a última vez que vocês estão vendo eles aqui. Eles só estavam esperando as fronteiras se abrirem. Já se abriu, a filha também estuda, então está esperando o colégio terminar. E eles já estão decididos a ir morar lá na Índia. Então, sejam bem-vindos, meus amigos. É uma honra ter vocês aqui comigo, me acompanhando. Está minha digníssima esposa, a mulher mais linda do Brasil. Só ele fica de pé, por favor. Aleluias. Amém, queridas. Eu te amo. Irmãos, foi tão engraçado e tão profético como a gente se encontrou, que todas as vezes que eu falo isso, que eu vou pregar, eu falo isso. Eu fui convidado para ministrar em Recife, numa conferência de louvor e adoração. Chegando lá, e eu estava no Senhor, pensando em ninguém, só focado no reino. Aí eu chego na igreja, quando eu coloco o pé na igreja, eu vejo aquela menina adorando ao Senhor. Eu falei, pô, Jesus, aí é maldade. Irmãos, a voz já... Aí eu falei, Senhor, eu vim pregar, então deixa eu me concentrar aqui. E aí eu fiquei ligado com o Senhor, eu falei, não, já deve estar comprometida, casada e tal. E aí... Naquele mistério todo, a pastora chega para mim e fala assim, ei, jovem, fica até o final, não é para você ir embora antes dessa conferência acabar. Eu ia embora no sábado. Na verdade, meu voo estava marcado para domingo e eu ia antecipar o voo. E aí a pastora falou assim, Deus precisa completar uma obra na tua vida aqui. Eu pensando que era uma unção, poder, uma bênção financeira, não sei. Eu focado naquilo que Deus queria, mas já tinha, olhado e percebido que tinha algo diferente na varoa. Enfim, chegou no domingo,
algo sobrenatural acontece. O que, Otávio? Para alguns foguinhos, irmão, deixa eu falar, para quem não me conhece, muitos me conhecem como foguinho, depois eu explico essa história. Chegou no domingo, os músicos que estavam tocando na banda não foram, e eu imaginei que um dos músicos poderia ser o namorado, o esposo, né, da varoa. Aí eu cheguei para ela, falei assim, querida, cadê o seu varão, não veio hoje? Ela, não, aqueles músicos são de outra igreja, e eu estou esperando no Senhor, irmão, quando há pouco estava esperando no Senhor. Eu soltei uma rajada de língua estranha aqui dentro, né? E aqui eu soltei, e eu me contive. Eu falei assim, eu estou entendendo o propósito que tu trouxe aqui. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei assim, não, preciso saber se é de Deus, né? Pega aí, jovens, vocês que estão esperando no Senhor aí, segura essa. Falei, vou fazer uma prova para saber se é de Deus. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho amigos no Brasil todo, a gente montou um grupo para fazer grupo de oração, intercessão, e a gente estava num propósito de 21 dias de jejum. Começa segunda-feira, você quer participar? Ela, estou precisando muito, eu quero. Eu falei, é de Deus. Entrou no grupo, e aí todo dia a gente orava junto com o grupo, só que aí, né, o irmão estava com o coração, né, um pouquinho mais batendo forte, entendendo o propósito e tal, e aí todo dia o irmão ligava à noite para ela, para saber como é que foi o jejum durante o dia. Aí no primeiro dia era mistério, no primeiro dia falava, né, no segundo também, no terceiro a gente já estava entendendo que os propósitos eram os mesmos, os sonhos eram iguais. Chegou no 21 dias, irmão, eu cheguei para ela e falei assim, varô, olha só, estou entendendo que Deus tem algo com a gente. Aí ela, então, só que eu ia morar na Colômbia. Aí ela falou assim, mas eu acho que Deus tem algo para você lá na Colômbia. Aí eu falei assim, não, mas não é em Recife? Aí ela, então, eu falei assim, olha, eu acho que Deus tem algo para mim em Recife. Ela falou assim, eu acho que a minha varoa está em Recife. Eu falei assim, está falando com ela mesma. Aí quando ela falou isso, irmão, acabou. Aí o irmão já deu um cambalhota em casa, rolou, já pegou o celular, já começou, essa aqui é a varoa que Deus me deu. Varoa que Deus está preparando para a minha vida. Aí já era, já foi. Hoje estamos casados há 8 anos. Então, vamos fazer 8 anos. Profético. O profeta anda lá na frente, irmãos. Vamos fazer 8 anos e Deus tem feito coisas extraordinárias através da nossa vida. Amém? Eu estou fazendo vocês ir para quebrar o gelo um pouquinho, porque Deus vai trazer algo muito profético e muito profundo nas nossas vidas. Então, a gente vai quebrando gelo, vamos relaxando um pouco, dando aquele sorriso para Deus revelar aquilo que Ele precisa revelar nessa noite. Amém? Vamos para a palavra, irmãos? Muito feliz de estar aqui. Tenho plena convicção de que essa noite foi uma noite marcada por Deus. Eu ouvi o pastor Anderson falando que muitos tiveram muitas batalhas para chegar até aqui, que a minha vida não foi diferente, foi lutas, muita guerra espiritual, mas eu sei que Deus vai fazer aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 16. Quantos irmãos estão abrindo? Eu sei que muitos não me conhecem ainda. Meu nome é Luiz Otávio. Alguns me chamam de Foguinho. E por que Foguinho, Otávio? Porque, na verdade, eu, quando trabalhava, me diziam que eu parecia muito com um ator chamado Lázaro Ramos. Ia fazer uma novela aí, Cobras e Lagartos. E eu falei assim, nada a ver, cara. Eu ficava revoltado, sinceridade, ficava revoltado. Mas depois eu entendi, irmãos, que eu tenho fogo do Espírito, eu carrego o fogo do Espírito. Então, aonde eu vou, o povo, não, é foguinho, não, é fogaréu, é fogo de Deus, é fogo, então receba em nome de Jesus, pode chamar. E se os irmãos quiserem chamar de Luiz, de Otávio, de Foguinho, fiquem à vontade. Eu sei que nós carregamos um fogo da presença, e aonde a gente vai, a gente tem que incendiar e transformar o lugar, amém? Esse apelido surgiu lá do trabalho, e aí eu ia pregando nas igrejas, as pessoas, não, mas é o Foguinho, e aí virou Foguinho. Então, eis-me aqui, glória a Deus. O que eu quero falar hoje, queridos, a gente vai entrar um pouco sobre batalha espiritual, vamos entrar um pouco sobre portas de legalidade ou legalidades, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho entendido nesse tempo que estamos vivendo guerras no mundo espiritual terríveis.
E muitas vezes a gente não sabe como lutar e como guerrear. Muitas vezes estamos sendo atacados, nossa família, nossa empresa, nossa cidade, e nós precisamos saber usar as armas espirituais, precisamos saber nos posicionar corretamente. E Deus vem falando comigo durante esses dias sobre isso. É por isso que você recebeu muito ataque durante esses dias. É por isso que você foi muito atacado durante esse tempo, para que você não estivesse aqui, porque eu sei que Deus vai quebrar ciclos aqui que estavam aprisionando a sua vida. Eu sei que enfermidades vão ser curadas aqui nessa noite. Eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite. E nós vamos orar com entendimento, nós vamos nos posicionar com entendimento. Então, tão tremendo, irmãos, quando nós entramos por aqui, o pastor Anderson estava fazendo uma oração de guerra, e eu estava entendendo aquilo que Deus está construindo aqui nesse lugar. E eu tenho plena convicção que Ele vai trazer uma revelação profunda da palavra, para que a gente se posicione corretamente nesses últimos dias. Mateus capítulo 16, verso de número 13, esse texto é conhecido, e eu tenho certeza que Deus tem algo novo para compartilhar com a gente. E chegando Jesus às partes de Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Esse texto é um texto muito conhecido. A gente já leu esse texto várias vezes, mas existem chaves aqui tão profundas nesse texto. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus já está construindo na igreja, aqui nessa casa, e eu quero ajudar um pouco mais nessa construção. Queridos, estamos diante de uma mensagem onde Jesus está com seus discípulos conversando. O que as pessoas estão falando de mim? Como é que as pessoas falam? O que as pessoas falam acerca de mim? E eles falaram assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, ou melhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos profetas. Uma coisa é o que as pessoas dizem, uma coisa é o que os de fora estão dizendo. E agora Jesus fala: e vocês, o que vocês dizem sobre mim? E aí os irmãos já conhecem o texto. Pedro, debaixo da revelação do Espírito, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que me chama a atenção nessa pequena introdução que a gente está fazendo aqui, irmãos, é que muitas vezes a gente caminha do lado de Jesus sem conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que acham que conhecem Jesus, mas só tem informações sobre Ele. E conhecer é diferente de ter informações. Muitas pessoas vão dizer assim: eu conheço o Neymar. Mas se eu te perguntar, você sabe o que ele come? Você sabe o que ele gosta de fazer? Você só sabe porque algumas pessoas te deram algumas informações. Mas existem perguntas que você não sabe responder. Por quê? Porque você só tem informações. E geralmente a gente tem informação quando a gente ouve de terceiro, quando a gente ouve daqueles que têm e conhecem, com aqueles que caminham do lado. Eu estou chamando a atenção aqui para você, porque Jesus, ele começa a perguntar para a igreja, para os seus discípulos: e vocês, o que acham? Quem dizem, o que acham que eu sou? Eles dizem que eu sou um dos profetas, mas o que vocês acham de mim?
muito mais do que ter informações sobre Jesus, é necessário andar e conhecer quem Ele é. E só ouvir de Jesus quando, num culto à noite, onde alguém que tem revelação, que caminha com Jesus, fala aqui, não é conhecer Jesus. É apenas ter informações de quem tem conhecimento e de quem tem relacionamento com Ele. Quantos estão entendendo aqui? Jesus está fazendo essa pergunta para os seus discípulos, para entender se os discípulos de fato têm relacionamento, se eles conhecem de fato com quem eles estão andando. E aí Pedro, debaixo da revelação do Espírito Santo, ele acessa o mundo espiritual e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não falou pela carne, ele falou no Espírito, porque o próprio Jesus fala assim: disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou. Agora Jesus também entra na zona do Espírito e fala a identidade, revela a identidade de Pedro, que era chamado de Simão Barjonas. Jesus chega assim: e tu, Pedro, és pedra, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Entende, irmãos? Ele diz: você, Simão Barjonas, ele chama ele pelo nome, e disseste bem, porque não foi carne e sangue que te revelou. Tu és Pedro. Jesus traz a revelação de quem era Simão Barjonas e qual era a identidade dele no reino. Qual era a identidade? Pedra, parte de uma construção, e sobre esta rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. Eu não sei se você já percebeu na Bíblia, mas todos os grandes homens de Deus, inclusive você também, tem uma identidade no reino. Abrão era Abraão, Saulo era Paulo, Simão Barjonas era Pedro, porque no reino do Espírito você tem uma identidade, que muitas vezes não é nem a identidade com que você é chamado, ou com que as pessoas te conhecem. E o mundo espiritual sabe muito bem quem é você. Existe uma nuvem de testemunha. Quando a gente vai ler lá em Hebreus que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, a gente muitas vezes acha que são as pessoas somente, mas existem anjos e demônios que estão te observando e sabem quem você é. É por isso que nós precisamos caminhar do lado de Deus, andar e ter relacionamento com Jesus, porque dessa forma nós vamos ser conhecidos no céu e temidos no inferno. E é essa geração, é esse povo que caminha com Jesus, que se relaciona com Ele, que tem a autoridade para destruir as portas do inferno. Então saiba de uma coisa: você tem uma identidade. Você tem uma identidade no reino. Você tem uma identidade no mundo espiritual. O diabo sabe muito bem quem é você no mundo espiritual. Anjos e demônios estão te observando quando ninguém te vê. Talvez isso te assusta. Caramba, está todo mundo me vendo. Tá, irmãos, é uma grande nuvem de testemunhas. Mas aí Jesus continua dizendo: Pedro, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Você já percebeu que não está escrito inferno? Está escrito as portas do inferno. Em algumas versões dizem Hades. Mas aqui não está falando de um lugar físico, está falando de um sistema. Está falando de um sistema que trabalha, um sistema organizado, e esses sistemas têm portas, e é aqui que eu quero entrar, é aqui que eu quero desenvolver a mensagem nessa noite. Eu quero falar sobre portas espirituais. A Bíblia diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, já disse aqui, e a Bíblia fala que os anjos de Deus estão ao nosso redor,
Mas existem também demônios que estão ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Agora, existe vamos colocar assim para os irmãos entenderem, existe uma cobertura de anjos que estão te protegendo. E você está protegido por esses anjos que estão ao seu redor. Mas o inimigo, ele está procurando oportunidades. Alguns vão dizer brechas, outros vão dizer legalidade. Eu falo sobre portas. Eles estão procurando meios de acesso para alcançar a tua vida, destruir a tua família e a tua casa. E eles estão tentando encontrar brecha. E aí, Otávio, como é que eles conseguem entrar? Só existe uma forma de o inimigo entrar através dessas brechas, que é através do pecado. O mundo espiritual, ele funciona por leis espirituais. Assim como nós estamos no mundo físico, temos leis que nos regem, que regem o nosso sistema. O mundo espiritual é constituído por leis espirituais. E a Bíblia, irmãos, é constituída por leis e princípios. Qual é a diferença de leis para princípios? Princípio é tudo aquilo que vai cooperar com a tua vida, que vai te ajudar a ter uma vida boa aqui na terra. Mas leis são ordens dadas por Deus. Leis nós temos que obedecer e cumprir. Porque se a gente não cumpre essas leis, nós damos acesso legal ou legalidade para que o inimigo entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade. Deixa eu explicar um pouco mais o que é um princípio e o que é uma lei. Vem comigo, Provérbios capítulo de número 21. Provérbios capítulo de número 21, versículo 5, eu vou ler um princípio. Diz assim: os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O que o texto está dizendo? Que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso é um princípio. Em outras palavras, apressado come cru. Em outras palavras, se você está apressadinho, vai colher as consequências. Isso é um princípio. Ou seja, você não é obrigado. É um conselho que Deus está te dando para que você tenha uma vida boa aqui na terra. Se você for apressado, vai ficar na miséria. Mas se você for diligente, se você saber planejar aquilo que você faz, você vai ter fartura. Agora vamos entender um pouco o que é lei. Vamos lá para 1 Coríntios 6. Eu estou construindo esse entendimento e nós vamos chegar aonde Deus quer, irmãos. Mas é importante eu explicar para que a igreja tenha um claro entendimento. O óbvio também precisa ser dito. Amém? 1 Coríntios 6, 9. Versículos 9 e 10. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de... Isso é uma lei. Está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, dei o exemplo claro do que é um princípio e do que é uma lei. Paulo está escrevendo à igreja que esses não herdarão o reino. Isso é para obedecer. Lei não se discute, lei se obedece. Agora,
Quando é que Satanás tem acesso à nossa vida? Quando nós não obedecemos às leis que o Senhor determinou. E o que é lei, Otávio? É tudo aquilo que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, Deus, pela sua infinita sabedoria, misericórdia, onisciência, onipresença, Ele sustenta tudo. E Ele também não pode ir contra as suas leis. Se você não está obedecendo a ordem, aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, você está abrindo um acesso legal para que o inimigo tenha acesso à sua casa, para que o inimigo entre na sua cidade. A gente vamos olhar agora a nível de nação, a nível de cidades. O que faz com que o inimigo atue na nossa cidade são iniquidades, pecados na nossa cidade. Quando a gente vê que há pecados na nação, iniquidade na cidade, a gente dá acesso legal para que o inimigo tenha acesso na nossa cidade. Quem nós vamos votar tem que zelar pelos princípios de Deus. Porque você pode não ter nenhuma economia, você pode não ter uma porta de emprego, mas se você não tiver o Senhor reinando na cidade, a cidade vai sofrer pela consequência dessas legalidades, da iniquidade que a cidade cometeu. Dá uma olhada do lado, na Argentina. A Argentina liberou o aborto. O Chile liberou o aborto. Você olha como essas portas de legalidade estão sendo abertas na nação. E você vai olhar agora o que está acontecendo nesses países. Então a nossa guerra, irmãos, é de colocar homens que vão zelar pelos princípios, pelas leis do Senhor, que vão honrar e colocar Deus acima de tudo. Nós não queremos falar sobre política, nós queremos falar de reino. E se nós não se posicionarmos para guardar os princípios de Deus, nós vamos abrir acesso legal para Satanás entrar na nossa nação e governar sobre nossa nação. Quantos estão entendendo essa palavra, irmãos? Agora, eu quero falar a nível de cidade, ou melhor, a nível de família. Falei sobre nação que envolve cidade, eu quero falar a nível de família. A Bíblia fala que Deus, Ele sonda a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se você quiser meditar depois nisso, Êxodo 34:7. A Bíblia vai falar sobre isso. Existem iniquidades, portas de legalidade que os seus pais cometeram. Existem portas de legalidades onde eles eram idólatras. Muitas vezes consagravam a família a outros deuses. Praticaram uma série de pecados, iniquidades contra o Senhor. Se você quiser, se puder colocar aqui Êxodo 34:7. Esses pecados foram abrindo portas de legalidade. E muitas vezes você não entende, mas por que a minha mãe teve esse problema? A minha avó também teve esse problema, e agora eu estou tendo o mesmo problema. Se formos olhar, às vezes, lá na raiz, existem iniquidades desde a nossa geração passada. Olha o que está dizendo esse texto. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos, os netos, pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Em outra versão está dizendo que Deus, Ele sonda a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Quando Deus dá a tábua dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, Ele vai falar sobre isso também. Existem pecados, existem iniquidades que foram abertas lá atrás. Portas de legalidade, pecados que foram cometidos.
Otávio, eu estou vendo o comportamento no meu filho que tinha no meu esposo e também teve no pai dele. Nós vamos quebrar essas legalidades aqui em nome de Jesus, irmãos. Nós juntos vamos fechar essas portas de legalidade que foram abertas. Eu vou te dar um exemplo. O Espírito Santo nos levou para Vitória, e eu e minha esposa, a gente não estava entendendo por que a gente tinha que ir para Vitória. Fomos para lá, achamos que era só um passeio. Estávamos em Vitória, fomos em Vila Velha, passeamos e conhecemos tudo. No domingo eu falei, amor, para onde nós vamos? Que domingo a gente quer estar na igreja. E aí procurando igreja para ir, daqui a pouco uma mensagem vem no meu WhatsApp. Foguinho, descobri que tu estava aqui, eu preciso conversar contigo. Estou tentando te falar do dia todo no Instagram e não consegui falar contigo. Pedi o teu telefone a alguma amiga e ela me mandou e eu quero te encontrar. Eu falei assim, agora eu estou entendendo porque Deus me trouxe aqui. E aí, aonde vocês estão? Vamos marcar para conversar. E aí ela buscou a gente no hotel. Fomos para um restaurante. E ali ela começou a contar o testemunho que aconteceu na vida dela. Há uns anos atrás, ela tinha realizado um aborto. O namorado dela falou assim, eu não vou conseguir honrar o filho, tira esse filho, tira essa criança, a gente não está preparado. E ela teve que abortar. Ela não contou isso para ninguém. Só que agora ela tinha casado, estava tentando engravidar e não conseguia engravidar. E aí, ela nessa dificuldade de engravidar, ela conversa com o ginecologista, e a ginecologista fala assim, vem cá, você já conversou isso com seu marido? Ela, não, eu não posso falar isso para ele. E ela fala assim, não, você tem que conversar isso, conversa com ele, compartilha com ele. Ela confessou isso para o seu marido, ela falou assim, mas se eu falar para ele, ele vai me matar, ele não vai aceitar. Ela carregava a culpa do pecado, e ela já estava tentando ver um método de ter filho por inseminação e por outros processos. Ela iria gastar 40 mil para tentar engravidar. Já estava desembolsando esse dinheiro e tentando ver recursos para fazer isso por outros processos. Mas ela chegou na casa dela, conversou com seu marido, confessou o que ela tinha feito no passado. Seu marido falou assim, não, estamos juntos nessa. Aquele cara não foi homem suficiente para assumir o filho, mas eu vou ser homem, nós vamos estar juntos em qualquer situação. Oraram juntos ali. Aquela confissão remiu aquele pecado. Ela, depois de menos de um mês, irmãos, ela descobriu que estava grávida. Não precisou pagar nada, não precisou fazer nada. Mas existia uma porta de legalidade que foi gerada no passado, que estava impedindo ela de engravidar. É crente, irmãos. Isso foi lá no passado, antes de ela se converter. Mas existia uma porta de legalidade que precisava ser confessada. Existem coisas que precisam ser confessadas. A palavra de Deus vai dizer que se a gente confessar o pecado, a gente alcança a misericórdia. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Tem muita gente com enfermidade na alma porque ainda está com pecado escondido e oculto. Se queremos ver a mão de Deus na nossa família, precisamos confessar até mesmo os pecados dos nossos pais. Preste atenção aqui, no sistema de corrupção há pelo menos 3 atores. Existe o corruptor, aquele que dá o dinheiro para corromper. Existe o corrompido, aquele que recebe o dinheiro e faz o ato criminoso. E existe o conivente, aquele que viu e não denunciou o pecado, e não denunciou a corrupção. Ele não participou, ele viu. Mas se você viu, você é conivente. É por isso que a Bíblia fala que se você vê o seu irmão pecar e não corrigi-lo, você peca com ele. E o que Deus está chamando a atenção à igreja é para a gente se posicionar.
Porque a gente está vendo a corrupção na nossa cidade, a gente está vendo a iniquidade na nossa cidade, mas a gente não se posiciona no reino para começar a guerrear em oração, denunciando os pecados. Jesus vai falar lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoo os pecados e saro a terra. Tem terra que está doente por causa da iniquidade. Aí você está falando assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque você está nessa terra. Você é morador de Duque de Caxias também. E se você sabe das iniquidades que você está vendo e não entra no reino para guerrear e para se arrepender desses pecados, você é conivente. Deus está levantando filhos guerreiros que se posicionam no reino para destravar, para libertar e para ver a restauração da nossa cidade. Você está vendo uma série de iniquidades na sua família, irmão, se levante em oração e comece a guerrear. O inimigo está entrando na nossa casa, atingindo os nossos filhos, através de desenhos, através de ações, e a gente não está se posicionando no reino. Deus me chamou aqui para dizer, desperta a igreja, levanta-te tu que dormes, levanta-te e resplandece em nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui, irmãos? Nós estamos numa guerra, igreja. Enquanto vocês estão aqui, está tendo uma guerra no campo espiritual. O inimigo está furioso porque isso está sendo revelado. Você não sabe por que a tua família, todas as coisas acontecem. Por que todo o casamento se desfaz na tua família? Foi assim da sua irmã, foi assim da sua mãe, foi assim, e está difícil na sua casa também. Está na hora de a gente se posicionar e guerrear no reino de Deus. Porque o inimigo não pode entrar na nossa casa, nenhuma porta do inferno vai prevalecer sobre aqueles que estão fundamentados em Jesus. E o nosso fundamento é Jesus, irmãos. O modelo correto é Jesus. A Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia fala que a chave do reino dos céus está na mão da igreja. Vamos para Mateus 16 novamente. Mateus 16. Olha o que Deus fala para Pedro. 16, 19. Diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos... Ou seja, nós temos o poder de abrir e fechar portas espirituais. A chave do reino dos céus está na mão da igreja, está na tua mão. Aonde a luz entra, as trevas não vão resistir. Aonde a presença de Deus entra, irmãos, não há quem possa parar. Existe uma chave, é uma autoridade que Deus deu à igreja. É por isso que as portas do inferno não resistem. Por quê? Porque a chave está nas nossas mãos. E eu te pergunto, o que você vai fazer a partir de hoje? Você está vendo o cenário da tua casa, está vendo o cenário da tua cidade. O que você vai fazer a partir de hoje? Existe uma chave na tua mão. Continuando falando sobre portas, a gente vai lá para Apocalipse 3, versículo 20. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu sei que você não é fria e nem quente. Por causa disso eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Eis que estou à porta aí. A igreja, ela fechou a porta para o Espírito Santo, para de Deus entrar. A igreja parecia ser rica, mas era miserável. Parecia ser conhecida, mas não era. E Deus fala: eu peço que vocês comprem ouro refinado pelo fogo. Ou seja, as obras da igreja eram obras que aparentemente eram bonitas, porque ela parecia ser rica, mas na verdade não era. Tem uma outra igreja que tinha nome de que vive, mas estava morta. E o maior problema é ter nome, irmãos.
Tem gente que tem muito nome de muita coisa, mas está morta. Tem gente que tem nome que, não, pô, a Foguinho vai pregar, coitado de mim, irmãos. Sou tão dependente da graça de Deus, assim como você. E se você for nas minhas redes sociais, dificilmente você vai ter foto minha de eu pregando na igreja. Por que tu não gosta de mostrar? Não, não é isso. É porque eu conheço meu coração. Eu me guardo para quê? Para que eu não me sinta alguma coisa. Para que eu não me sinta alguém muito importante. Então, geralmente, eu não costumo postar fotos pregando e ministrando. Embora que eu estou sempre ministrando em algumas igrejas. Porque eu conheço meu coração. E às vezes a gente acha que porta de legalidade é só pecados externos, mas às vezes a gente está cometendo pecado aqui dentro, de idolatria. A gente ama estar aqui e idolatra mais o ministério do que o próprio Deus. Idolatria é uma porta de legalidade. Às vezes a gente idolatra a gente mesmo. A gente está aqui o tempo todo idolatrando esse corpo, idolatrando o ministério, idolatrando porque a minha agenda está estourada e eu estou pregando e cantando em tudo quanto é lugar. Como eu conheço o meu coração, eu não posto, porque eu sei que eu posso me corromper. Teve uma vez que o pastor Anderson me chamou para pregar, eu falei, pastor, eu te amo, mas Deus não me deu autorização de estar. Mas por quê? Eu falei, pastor, eu gosto da igreja de vocês. Lá tem vídeo, tem câmera, tem tudo. E o meu coração não está preparado para pregar. Porque eu gosto, por outro lado, eu gosto de... Eu estou gostando de estar no holofote. Então, eu não vou, pastor. Eu conheço o meu coração. Ele falou, mas a gente é tão simples. Não, eu sei que vocês são. Eu amo vocês, mas eu não vou porque não é para eu ir. Mentira, pastor? A gente se conhece, a gente tem que fechar as portas de legalidade que o inimigo pode ter acesso. Não é porque eu estou falando no nome de Jesus, que eu estou pregando, que eu estou cantando, que eu estou agradando a Jesus. Às vezes eu estou no altar e eu estou abrindo portas de legalidade para o inimigo entrar e acessar o meu coração. Tem gente que briga para estar no louvor, para pregar, para estar na... Não, porque agora eu canto. E lá na nossa igreja, irmãos, eu sou do Mevan, lá do Rio de Janeiro. Tem algumas igrejas, tem alguns irmãos que a gente vê que, né, que quer cantar, que quer estar no louvor. Aí quando você vai fazer a audição do irmão, tu fala assim, Senhor, ajuda o irmão. Não tem ninguém na casa dele que... Não tem ninguém ainda na casa dele que falou para ele que ele não canta. Eu acho engraçado aqueles ídolos, né? Aquele programa Ídolos, vai cada figura. E eu acho que todo mundo deveria ter alguém na nossa casa, dentro de casa, que colocasse no lugar. Mas às vezes a família impulsiona. Não, é isso mesmo, vai sim que vai dar certo. Não, pelo amor de Deus, gente. Gente, vamos ser sinceros, gente. Não tenha medo de falar a verdade para o seu irmão com amor, é claro. Mas chega para ele e fala, irmão, teu ministério será que não é pregar? Será que teu ministério não é servir? Mas muita gente não quer. Por quê? Porque tem um ídolo no coração aqui, ó. Tem um ídolo de querer ser visto, de querer estar de frente. E isso também é portas de legalidade que estão sendo abertas. E a gente tem que fechar essas portas e dizer, Senhor, eu me submeto ao teu querer e ao teu agir. Me revele o que tu queres para mim nesse tempo. Eu quero a tua vontade, não a minha. Ainda que doa, porque dizer não para pregar, irmãos, é dolorido para mim. Minha esposa sabe o quanto eu sinto a dor quando eu digo não posso ir. Mas quando Deus manda dizer não, é não. Quando Deus fala assim, ó, não é o tempo de aparecer, o profeta ele tem que se esconder. Nem que seja ser alimentado pelo corvo, mas fica lá até Deus dar a ordem para você sair de lá. Porque se desobedece à voz de Deus,
Você pode entrar num ciclo e num processo vicioso. Você pode entrar numa maldição. E isso pode acabar com o teu ministério, isso pode afetar a tua família. Eu já vi homens de Deus perder família porque foi fazer algo que Deus não mandou fazer. Eles queriam fazer missões e falaram assim: olha, Deus colocou no meu coração, vamos fazer missão. Vamos morar lá na África, vamos fazer isso. E eles foram. E chegaram lá, a missão deu errado. A esposa falou assim: ué, Deus não falou para você? E agora? Estamos passando essa dificuldade toda. O casamento acabou. Entraram numa confusão. Deus está trazendo aqui revelações para que você entenda que o nosso comportamento pode abrir e fechar portas no mundo espiritual. A igreja de Laodiceia fechou a porta. Deus estava do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Isso não é para novo convertido, isso não é para pessoas do mundo, é para a igreja. Deus estava do lado de fora da reunião daquela igreja, tentando entrar. Mas quem reinava era o eu, quem reinava era a idolatria, quem reinava era qualquer outra coisa menos Deus. Aí agora ele olha para a igreja de Filadélfia, 3:7, se eu não me engano, Apocalipse, ele fala assim: olha, mesmo tendo pouca força, mesmo vocês sendo fraquinhas, eu tenho percebido que vocês não negaste o meu nome. Eu tenho percebido que vocês têm se mantido fiel. Eu conheço as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, onde homem algum pode fechar. Eis que tenho a chave de Davi, aquele que abre ninguém fecha, e aquele que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. O comportamento daquela igreja, mesmo sendo fraca, mesmo lutando e guerreando para chegar até o culto, para permanecer na fé, o comportamento daquela igreja abriu portas espirituais, abriu portais no mundo do espírito, para que Deus tivesse acesso e levasse aquela igreja a um novo nível de revelação, a um novo nível de intimidade com Deus. As suas obras aqui, o seu comportamento tem o poder de abrir e fechar portas. Apocalipse 21 vai dizer que a noiva do Cordeiro, ela cantava, ela estava vestida de linhos finíssimos, que são os atos de justiça dos santos. Ou seja, os seus atos, o seu comportamento na terra está tecendo a sua veste lá no céu. Deus não vai levar uma noiva menina, uma noiva imatura, mas vai levar uma noiva madura, uma noiva santa. Otávio, mas como é que eu me posiciono diante disso tudo? Tenho percebido que existem legalidades, eu tenho percebido que tem algumas situações na minha família. Eu tenho percebido que tem ciclos que vão e voltam, ciclos de enfermidade, o tempo todo eu volto. Minha mãe passou por isso e agora eu estou passando pela mesma coisa. Eu tenho percebido ciclos financeiros. Eu olhava para o meu pai e falava: nunca quero ser como meu pai. Sempre se enrolava, estava sempre endividado. E eu estou na mesma situação. E eu não consigo sair desse ciclo. Nós vamos quebrar isso aqui em nome de Jesus, irmãos. Primeiro reconhecendo o pecado. Primeiro reconhecendo esses ídolos que estão no nosso coração. Essas portas de ilegalidade que foram abertas. Partindo primeiro de nós. Faça uma autoanálise da sua vida primeiro. Olha para dentro de você. Aonde estamos errando? Aonde estamos deixando essas portas de legalidade abertas? Depois, entrando na sua casa e na sua família, talvez você está dizendo: Otávio, meu filho não consegue dormir. Você tem autoridade sobre a sua casa e sobre o seu filho.
Então você vai chegar na sua casa e você vai determinar e vai liberar palavras sobre a sua casa, fechando essas portas de legalidade que foram abertas, pedindo a Deus revelação. Se é algum brinquedo, se é algum desenho que está fazendo com que seu filho não tenha paz, Ele vai trazer revelação e Ele vai te dar essas chaves para que você feche essas portas e a partir de hoje essa criança tenha um sono tranquilo. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês mudam de casa, eu não tenho tempo para falar e eu não sei como é que está meu tempo. Mas é muito profundo e eu não posso aprofundar muito porque senão vai demorar muito. Mas sabe, vocês têm autoridade sobre o chão que vocês pisam. Quando geralmente uma pessoa muda de lugar, vai para uma outra casa, geralmente o que se faz? A gente consagra aquela casa ao Senhor, a gente ora ao Senhor. Por quê? Porque você não sabe quem morou antes de você naquela casa. E talvez a família anterior poderia ter dado acesso legal, aberto portas de legalidade naquela casa, naquele terreno. Digamos que eram pessoas que adoravam outros deuses e faziam invocação a demônios naquele lugar. Se você não usa a autoridade de Deus para fechar as portas que estão abertas ali, o inimigo vai ter acesso àquele lugar. Eu não sei se vocês, mas antigamente quando um macumbeiro aceitava o Senhor Jesus, ele chamava logo o pastor para ir lá quebrar e repreender todas as portas de legalidade que foram abertas. Mas isso tem que ser constante na nossa vida quando a gente compra alguma coisa. Quando a gente vai para uma nova casa, quando a gente compra um carro, você não sabe o que aconteceu naquele carro. Você não sabe quais foram as portas que foram dadas de legalidade, se participou de assalto, se teve homicídio, se você não sabe, se teve adultério. Então nós temos que fechar as portas mesmo sem saber, orando, repreendendo e consagrando tudo que temos ao Senhor. A partir do momento que você consagra ao Senhor, você está blindando a sua casa, está blindando a sua vida, está blindando para que essas legalidades que foram dadas não entrem mais e não atinjam você. É por isso que nós precisamos, a Bíblia diz, e Paulo vai falar advertindo, eu oro para que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas. É por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. É por isso que a Bíblia diz, em todo tempo, que as vossas orações, as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Por quê? Porque nós precisamos andar ligados em tudo que fazemos. Irmãos, estamos em uma guerra constante. Existem sistemas trabalhando para minar a tua casa, para alcançar os teus filhos. Agora, uma coisa é certa, nós não podemos também superestimar o poder do inimigo. E é uma outra coisa que acontece. Não existe guerra entre Deus e o diabo, não existe. Mas não, Otávio, não existe. O diabo já perdeu, já está julgado. Ele já sabe o fim dele. Então não tenha medo de guerrear, porque ele não pode te atingir. Deus é todo poderoso. Nós não podemos superestimar o inimigo. Paulo dá exemplo disso, diz, revestido de toda a armadura de Deus. Mas também não podemos superestimar o poder do inimigo. Nem subestimar e nem superestimar. Nós precisamos ter entendimento para orar correto, para guerrear correto, para que qualquer sistema que tente se levantar contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa cidade caia por terra. Quantos estão entendendo aqui em nome de Jesus? Eu quero que agora você faça a primeira coisa, faça uma autoanálise da sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A segunda coisa que nós vamos fazer aqui, eu quero chamar o pastor para fazer junto comigo. Vem cá, pastor, em nome de Jesus, nós vamos fazer juntos. Essas portas vão ser fechadas em nome de Jesus. E eu já vejo Deus quebrando ciclos aqui, irmãos. Ciclos de dor, ciclos de frustração, pessoas que entraram e sempre foram frustradas. Você fala assim, eu não sei porquê, mas sempre sou ferido por amigos.
Sempre pessoas que eu se aproximo se ferem, se machucam, e eu sou sempre machucada. Eu não aguento mais entrar mais em amizade, confiar mais em ninguém, porque eu já fui muito tempo machucada. Deus vai quebrar esses ciclos aqui nessa noite. Vem cá, vamos juntos, irmão, vamos juntos. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou só denunciar aqui, falar, e o pastor vai interceder e orar, e a gente vai guerrear juntos aqui. Primeira coisa que você vai fazer é identificar se existe alguma coisa, seja na tua família, na tua casa, com os teus filhos, e você vai começar a confessar isso. Se existe pecado, confessar esses pecados, seja do seu pai, da sua mãe, seja da sua cidade, começando dentro de você, entrando na sua casa, na sua cidade. Nós vamos começar a confessar isso. Depois, nós vamos trazer discernimento e arrepender-se diante de Deus. Oração de arrependimento. E eu quero alguns intercessores guerreando comigo na oração. Eu convidei algumas pessoas aqui para vir interceder comigo, porque eu sei que Deus vai quebrar e já está quebrando no mundo espiritual esses ciclos, irmãos. E a terceira coisa, quarta coisa, ter fé para receber o perdão de Deus. Porque talvez você entrou aqui dizendo: não, mas eu não posso ser perdoado por isso. Não, mas o que eu fiz não tem perdão, porque eu não me perdoo. Você já está perdoado pelo poder que há no sangue de Jesus. Ele derramou o seu sangue para te perdoar. Você não é mais identificado por esse pecado, não. Você é filho de Deus, e esse pecado não te define. O ciclo geracional na sua casa não define você. Você não é mais um daqueles que aconteceu com teu pai, com a tua mãe, com teu avô, seja lá quem for. Você é filho de Deus, e isso te define. E a quinto passo que nós vamos fazer é depender do poder de Deus para nos livrar do pecado, para não mais voltar para esse ciclo vicioso, para não mais voltar para essa escravidão. Então nós vamos orar juntos, o pastor vai interceder. Se você quiser se arrepender, ou se você quiser chorar, se você quiser vir aqui, fique à vontade, você é livre para fazer o que você quiser. Mas guerreie junto conosco nessa noite. Querido, você tem liberdade, amém? Pedir para baixar as luzes, por favor. Pai, nós reconhecemos, Senhor, a sua grandeza mais uma vez. Pai, nós confessamos, Senhor, nessa noite, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor, diante de Ti, Senhor. Pai, nós estamos na posição, Senhor, de humilhação, Senhor Jesus Cristo, para reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. Se existe algo, Senhor, aqui, Senhor, nessa cidade, ó Pai, ao qual nós temos clamado, Senhor, todos os cultos, Senhor, por esta cidade, Senhor, para que o Senhor destrone, Senhor, o sistema de corrupção, Senhor, em Duque de Caxias, ó Pai, para que o Senhor destrone, Senhor, ó Pai, todo o esquema, Senhor, de idolatria, Senhor, dessa cidade. Pai, nós queremos entrar, Senhor, no governo, Senhor, dessa cidade, e por isso nós declaramos aqui, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e contrito, Senhor, diante da sua presença, confessando, Senhor, as nossas mazelas. Confessamos, ó Deus, que, ó Pai, a partir de hoje, Senhor, o novo ciclo, Senhor, seja, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Nós confessamos diante de Ti, Senhor, e nos arrependemos, Senhor, de toda raiz de iniquidade, Senhor, que envolve, Senhor, a nossa casa, que envolve, Senhor, Senhor, cada família, Senhor, da comunidade evangélica Efraim, ó Pai. Nós queremos reconhecer, Senhor, diante de Ti, Senhor, ó Pai, a quão dependente nós somos, ó Pai, da Tua graça e do Teu poder. Pai, todos os pecados, Senhor, de mentira, todos os pecados de adultério, todos os pecados de corrupção, das pequenas coisas, ó Pai, que nos afastam de Ti, da idolatria do nosso coração, Senhor, de colocarmos as coisas acima de Deus, de colocarmos, Senhor, a religião acima de Cristo. Nós removemos, Senhor, do nosso coração, para que a
diante de Ti, Senhor, essa noite. Que o Senhor haja, Senhor, dentro dos nossos corações. Nós não queremos repetir, Senhor, a história. Nós não queremos repetir o ciclo. Nós queremos entrar no governo, Senhor, da nossa casa. Pai, todo o território, Senhor, que foi dado ao inimigo, agora nós tomamos posse novamente. Oh Pai, nós assumimos o lugar de governo. Nós assumimos o lugar de governo novamente. De área, Senhor, de portas, Senhor, que foram abertas, mas que nós fechamos, Senhor, essa noite, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh Pai, nós fechamos na autoridade, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Quebre, Senhor, todas as cadeias. Quebra, Senhor, toda porta de legalidade nós fechamos hoje. Nós confessamos, Senhor. Traga sobre nós o quebrantamento, o nível de arrependimento, Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Pai, assumir a nossa identidade. Que nós possamos pegar a nossa filiação essa noite. Que nós possamos, Senhor, ser perdoados, ó Pai. Que a nossa geração, Senhor, esteja debaixo da bênção do Senhor. Que a nossa casa, a nossa família, Pai, assim como Davi reconheceu, nos purifica, Senhor, como enxofre. Nunca se afasta de nós a sua presença, ó Pai. Não afaste de nós, Senhor, a sua presença. Nós reconhecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Você pode abraçar sua família agora, querido. Você pode abraçar sua família agora. Abraça sua casa. Eu quero convidar você essa noite a adorar no altar do Senhor essa noite. Sai do seu lugar, vem adorar no altar do Senhor essa noite. Como um ato profético de Deus essa noite. Como algo de colocar a sua família no altar. Eu te chamo para o altar do Senhor. Sai do seu lugar, venha. Venha com a sua família. Você está declarando no mundo espiritual agora que a sua família está no altar do Senhor. Esse é um passo de fé. Esse é um passo de fé. Esse é um passo de fé. Venha, 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 venha. Venha, venha. Deus quer restaurar a nossa casa. Deus quer restaurar a nossa família. Venha pro altar. Venha pro altar. Chacaraba, xerecalaraba, xúria de calarabás. Os intercessores agora, pega o óleo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e quebramos. Enfermidade, nós te damos uma ordem agora. Bate em retirada. Câncer, eu te dou uma ordem agora. Saia. Nós damos ordem a toda dor, toda frustração, todo medo, seja quebrado agora em nome de Jesus. Quantas oportunidades você perdeu por causa do medo? Quantas coisas você deixou de conquistar por causa do medo? Deus está quebrando agora a cadeia de medo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja quebrado agora. Em nome de Jesus. Todo espírito da orfandade, nós damos uma ordem, bate em retirada dessa casa. A tua empresa não vai quebrar. Toda geração, todo ciclo financeiro, eu libero sobre a tua casa agora, Deus, quebrando esse ciclo. Tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim. Você não entende. Nós que empreendemos agora em nome de Jesus. Oramos
pelas crianças. A tua casa não será atingida. Tenda, praga alguma chegará à tua casa.